Opa. Fala, meu amigo Luiz, tá me ouvindo e vendo bem? Só para dar um feedback aí. Me ajuda aí. Tá me ouvindo bem? E vendo? Tá ok, né? Tô aguardando o pastor Murilo. Eu tinha entrado pelo da igreja, mas tava ruim. Fala, Bruno. Agora tá legal, né? Opa. Vamos ver então se o pastor Murilo vai entrar aqui. A gente tava lá no outro e tava muito difícil. Eu vou ver se eu... Tá ok então, né? Vamos ver aqui se eu ajeito só isso aqui. Beleza, gente. Vamos ver se o pastor Murilo vem. Não sei quem pode avisar ele lá, que eu entrei pelo meu. Tá muito legal. Eita, ele falou que a tela tá preta. Estranho, né? Deixa eu avisar ele que eu entrei pelo meu. Pera aí que eu vou mandar um convite para ele aqui. Grande pastor Ari Guedes. Opa. Pera aí, gente. Vamos chamar aqui o Murilo aqui. Fala, Rosângela. Tudo bem? Thaísa, seja bem-vindo. Hoje nosso convidado é o pastor Murilo Prata, lá da Comunidade das Nações, em Brasília. Ele estava com a gente aí, mas caiu. Eu entrei com a live diferente aqui, que eu entrei com o meu nome e estou vendo se ele vai conseguir entrar. Boa noite, tudo tranquilo, na paz. Wallace, se tiver o contato, pastor Murilo, avisa ele para mim que eu tô na live de Adilson. A da Secrim estava ficando muito escura. Vê se você tem, o Samuel tem o zap dele, ou você, eu não sei quem tem, para poder avisar para ele poder entrar aqui. A gente estava falando até sobre essa situação toda aí que aconteceu. O Brasil está estremecido, que a gente até esquece um pouco a pandemia, né? E começa a tirar o foco para começar a rever ou analisar um outro problema, né? A gente está atravessando outro problema agora no Brasil, que foi justamente a saída do Sérgio Moro, e parece que a gente até esquece um pouquinho e sai daquela pressão, a pressão toda do que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Estou tentando aqui contato com ele para ver se ele entra para a gente dar sequência aí. Enquanto ele não vem, gente, a gente vai fazendo uma atualização aí das coisas de Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra enquanto ele não chega. Não sei se ele está lá. Eu vou tentar só mandar uma mensagem aqui. Pronto, gente. Vocês estão aí? Mandei uma mensagem lá para ele. Vamos seguir, gente. Filipenses capítulo 1, verso 12 diz: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Eu quero começar hoje, enquanto o pastor Murilo não vem, para declarar como
que Paulo, ao escrever ao Filipenses, logo no capítulo 1, depois a gente vai ver o capítulo 4 também, que é importante, mas o capítulo 1, ele fala muito que tudo está contribuindo. As coisas que me aconteceram estão contribuindo para o progresso do Evangelho. De fato, quando a gente não está avançando, progredindo, nós estamos... o nosso passado vira o nosso destino. Quando nós não avançamos, o nosso passado vira o nosso destino. E para cada etapa, para cada momento, a gente vê muito isso quando a gente atualiza um aparelho celular. Cada atualização que você faz no aparelho celular, ele consegue melhorar a versão. E em alguns casos, quando até o computador ele pega algum vírus e ele precisa ser reiniciado, reinstalado, e você consegue pôr uma nova atualização, às vezes ela vem até com um defeito ou outro, mas ela funciona depois que você ajusta tudo naquela atualização, tudo melhora. No início você tem saudade do velho, das coisas antigas, mas com o tempo você vai vendo que o novo é muito melhor. Mas há um bloqueio muito a gente deixar o que está funcionando para arriscar para alguma coisa que a gente não sabe se vai funcionar. Às vezes nós nos conformamos em parar no lugar ideal, mas nem sempre o lugar ideal para nós é o destino que Deus tem para cada um de nós. Deus está sempre mostrando para a gente ir mais além. E nessa atualização é importante. Quem empurra muitas vezes a gente para frente é o jovem, que ele vem se atualizando, ele vem... Então a gente está numa etapa e cada fronteira nova, cada fronteira a ser cruzado, cada território novo, ele vai necessitar de uma atualização. Ele vai necessitar de uma nova roupagem, de uma nova linguagem, de uma nova postura, mas muito mais do que isso, de uma nova mentalidade. Fala, grande Carlos, beleza? Estamos aguardando aí o nosso amigo Murilo, vamos ver se ele daqui a pouco chega. Então eu estou falando justamente sobre isso. Eu vim agora no carro com o Carlos, a gente veio pensando e falando sobre isso. E Paulo entende isso, que mesmo estando no cenário da cadeia, ele começa a dizer que mesmo estando preso, ele pode romper, escrever carta, ele passa a se atualizar e a romper aquela fronteira que veio para desanimar. E hoje a palavra que eu quero compartilhar contigo é essa. É você entender que nós estamos atravessando uma fronteira e nessa fronteira eu preciso avançar. Nessa fronteira eu preciso romper essa fronteira, mas a maneira que eu vou conseguir entrar para novos desafios é uma nova roupagem, uma nova linguagem e muito mais do que tudo isso, uma mentalidade mudada, uma mentalidade pronta para alcançar o melhor de Deus, para alcançar o novo de Deus, para entender isso. Então, pensa comigo, Paulo estava num cenário de prisão. Paulo foi dizendo, não, vamos paralisar você. Agora ele está dizendo que a própria guarda pretoriana que era trocada, fala Saulão, que estava ali, ela começa a receber os benefícios do Evangelho. Então, quando Paulo está dizendo que tudo na vida dele precisava progredir, e tudo na vida dele estava contribuindo para a pregação do Evangelho. Nessa etapa de atualização, nesse momento da roupagem ou do cenário, o que é a pergunta que eu preciso me fazer? Se eu estou avançando, glória a Deus, mas se eu mesmo parado não avanço, o passado passou a ser o lugar em que eu prefiro estar. As lembranças e a nostalgia, o que eu vivi, passa a ser o meu destino. Eu deixo de conseguir alcançar uma visão daquilo que eu vou viver. Deus tem coisas para nós vivermos e eu preciso avançar. Ou seja, eu não posso parar. Eu tenho que entender que Deus está do nosso lado. Eu tenho que entender que nessa hora o melhor caminho é avançar, é ir mais além. Então, porque senão eu vou viver o meu passado. Então Paulo vai dizer isso. Tudo estava contribuindo. Tudo veio talvez para me desanimar. Tudo aconteceu talvez para eu paralisar, mas eu me atualizei na realidade que eu vivo hoje. Paulo diz isso. Ainda que estou preso, tudo está contribuindo, mas contribuindo para o bem próprio?
Não, contribuindo para o progresso do reino, para o progresso do evangelho. A minha vida, onde eu estou e o que eu sou, precisa contribuir para um progresso. Mas que progresso é esse? O progresso do evangelho, o evangelho que vai progredir, o evangelho que vai adiante, apesar de todas as coisas, o evangelho está progredindo, o evangelho está indo, então, senão passa a ser o meu passado. Então, qual é o grande momento? Atualização. O que eu preciso atualizar? Nova mentalidade, uma nova roupagem. Samuel crescia a cada dia, e a Bíblia diz que a Ana levava uma roupa nova uma vez por ano, quando subia a Siló para entregar e rever o Samuel que ela tinha entregue ao ministério. Ou seja, o ministério está crescendo, mas às vezes nós não acompanhamos a roupa do ministério. Samuel, cada ano, a roupa ia ficando curta, e Ana trazia uma roupa. Ana é aquela que rega de oração e prepara a igreja, prepara o profético para esse novo tempo, porque Deus está pronto a fazer uma coisa nova. Então eu preciso avançar, e quando eu descubro isso, quando eu avanço dentro do reino, eu começo a entender o cenário que eu estou vivendo, porque se eu não estou atualizado para viver o tempo de hoje, é como se você estivesse hoje usando um celular de 2008. Para 2008, aquele celular top era o top, mas para hoje, 2020, ele não cabe mais, ele não funciona direito, ele é lento, ele dá boot, ele trava. Mas quando a gente todo dia está recebendo o que Deus tem para hoje, a gente vai avançando muito mais do que parece, a gente vai conseguir ir muito mais além e vencer os nossos obstáculos. A transformação da mente está dentro de um crescimento intelectual. É justamente quando Moisés recebe a presença de Deus, Moisés não só recebe a presença de Deus, Moisés recebe uma visitação no intelecto dele. Moisés recebe uma visitação naquilo que vem a ponto de que ele estava à frente do povo que estava guiando. O povo muitas vezes não entendia, porque Moisés era transformado no seu corpo, o seu rosto brilhava, Moisés era transformado no seu espírito, mas Moisés também era transformado no seu intelecto. Ou seja, uma atualização vai fazer com que a gente transforme. Quando que eu vejo que eu não estou atualizando? Quando eu continuo com a linguagem velha, quando eu continuo no passado. Lembra, eu falei Paulo na cadeia atualizado para o momento, ele começa a escrever, ele começa a usar os recursos da época. Hoje não posso falar que a internet é do inimigo. Há recursos que Deus está colocando nas nossas mãos para que o progresso do evangelho continue. E o evangelho vai continuar progredindo quando nós entendemos isso e vivemos de fato isso. Isso foi a característica de Moisés. Ele estava recebendo as leis, ele estava recebendo o momento do avanço. Quando Jesus vem e traz a nova aliança e vem com uma nova linguagem, vem com uma nova mentalidade, vem com arrependimento. Quando ele entra para esse tempo, fala grande Ney Carvalho, Deus abençoe sua vida, a paz. Ele entra para esse momento, ele entra trazendo uma mensagem para aquela época. Qual é a mensagem que a gente precisa para os dias de hoje? Primeira coisa, diante de tudo que a gente está vendo mexendo em todas as ruínas, é entender que Deus é maior. É entender que Deus está do nosso lado. É entender que vai contribuir para o progresso do evangelho. A igreja, ela precisa se posicionar dentro disso, em tudo que a gente está vendo. O Carlos está falando aqui, a ciência e o conhecimento se multiplicarão. A palavra dana a Daniel, capítulo 12. Sela a visão, porque a ciência vai se multiplicar a coisas que estão avançadas, e nós estamos o quê? Atualizados, não apenas numa coisa moderna, mas muito mais do que isso. Transmitir esse reino, transmitir isso. Então Jesus chega com uma linguagem nova porque está cruzando um território, está avançando para um lugar novo, está avançando para um caminho novo. Você está entrando num novo caminho, num novo tempo, e esse novo tempo é fantástico por isso, porque a gente chega, inaugura e entra para um tempo novo, para um cenário novo. O cenário vai mudando, mas a atualização ela vai sendo constante. E é isso que Jesus começou a falar e a pregar para os seus discípulos. Essa é a atualização que ele fez na vida de Zaqueu. A lei era impossível que alguém que fosse tão legalista pudesse entrar na casa de um homem chamado Zaqueu. Mas a Bíblia me diz que Jesus olha para aquele homem e diz: eu vou na sua casa. Abre a porta da sua casa que eu estou entrando na sua casa. Então ele chama aquele que é complicado.
os fracos começam a perceber o poder de Deus mediante a sua fraqueza. A grande atualização para cada um de nós é isso, entender, nós somos de fato fracos, mas Deus, na sua força, está nos aperfeiçoando. Então a gente precisa entrar com uma atualização para viver o tempo que se chama hoje. Esse é o tempo que se chama hoje. Esse, para nós, tem sido o quê? O grande desafio. Para nós tem sido esse desafio de crescer, de avançar, de mudar, de ir para essa fase poderosa em Deus. Eu estou procurando aqui aquilo que eu estava falando, que sumiu aqui, gente. Eita, agora, achei de perto, né? Achei outro, mas não é esse que eu quero. Oh, glória, achei, progresso do Evangelho, está aqui. Então, por que precisamos avançar? Porque a cadeia pode gerar em nós o desânimo. A prisão, a mudança, aquilo que nós estamos vivendo hoje, pode gerar a pressão que vem, de um lado a pressão da doença, do outro lado a pressão do governo, do outro lado a pressão da religião. Então a pressão que vai pressionar pode gerar em nós uma opressão que vai caminhar para uma depressão. Fala, grande doutor Renato, grande homem, nós vamos entrar junto aqui na live, hein? Prepara aí teu coração aí. Faz o convite que a gente conversa aqui. Então, há essa pressão, há esse desânimo, há essa coisa que vem. Mas Jesus, ele avança, né? Paulo não fica dentro disso. Paulo não passa uma crise interna. Porque essa crise externa, ela não pode entrar para dentro de nós. Ela está aí. Mas nós não estamos debaixo dessa crise externa. Nós estamos debaixo que vira interna. Não. Nós precisamos avançar e avançar muito mais dentro daquilo que é o Senhor. Boa tarde, doutor Renato, tudo bem? Como é que vai, pastor? Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Muitas notícias, muitas movimentações no reino, né? Muita coisa, muita coisa. É. Temos que estar atentos para não perder o foco. Muitos perdem o foco no momento. E o nosso foco é Cristo. Eu não quero levar para a política, para A, para B. Eu quero o governo. Ele é Senhor para isso. Tenhamos Verdade. a gente possa ter as nossas espadas desembainhadas para que o Senhor opere através de nós. Eu creio que nós devemos estar orando para que Ele opere através de nós. Nós sejamos canais, nós sejamos as mãos dele nesse reino que não é o nosso reino. O nosso reino é celestial. Concorda? Amém. Concordo. Eu acho que o seu microfone está baixo. Não sei se é o seu ou o meu. Alguém falou aí que estava baixo. Tá baixo? Mas assim, para a gente dar sequência aí, concordo. Eu creio que toda essa coisa que está externa, ela de fato é um período delicado, é um momento muito delicado, até porque a gente está vivendo, de um lado, uma pandemia, de outro lado, outra pandemia. Então está sendo duas áreas, todas as duas áreas estão, parece que não tem solo, que você não consegue pisar para se manter firme naquilo ali, né? Então as coisas vão caminhando para esse pé, mas nós não podemos nos perder com as perdas. E nós justamente trazer esse reino agora, mais do que nunca, nos fortalecemos em Deus, até porque Deus está do nosso lado. Foi a mensagem grande mensagem de Davi, né? Amém. Quando ele viu o problema, Davi disse: por que vocês estão assim com esse incircunciso? Nós somos o exército do Deus vivo. Ou seja, Deus está com a gente, Deus está do nosso lado. É isso. O que nós, dentro daquilo que foi comentado por ti agora, que está difícil pisar, porque são os dois lados inseguros, lembrar
E Pedro caminhou sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas. Não podemos tirar o foco dele para saber onde nós pisamos. Nós temos que pisar sobre a égide de Jesus. É isso? É isso aí. É o modelo para a gente é Cristo, né? Ele é o. E a Bíblia é o mapa. A terra é complicada, mas quando você tem o mapa correto, você consegue pisar, andar, conhecer o terreno, saber a direção, saber o caminho. Então a Bíblia fala grande. Paulo Smith, meu amigo, que bênção ter você aqui. A gente vai terminar aqui daqui a pouco, doutor Renato, se você estiver disposto a entrar um pouquinho para bater um papo com a gente. Saulo está falando ali, bora viver. Então, a gente está justamente falando do nosso modelo. Qual o melhor modelo? Qual é o mapa para se guiar diante da dificuldade? O mapa é o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. O modelo é Cristo, mas a Bíblia, ela é o mapa, ela é aquilo que nos aponta para o norte, que nos dá o direcionamento, ela mostra vários pontos. Então, você consegue ter um andamento, né? Eu vejo assim, hoje eu estava até na live do Paulo Smith, estava falando muito forte sobre identidade. E são coisas, existem coisas importantes dentro da identidade, é saber de onde eu venho, para onde eu vou. Eu me realimento em Deus, eu não posso me perder de quem eu sou. Pode tudo estar caindo do meu lado, mas a Bíblia diz: em tudo confiarei no Senhor, porque eu estou conectado à fonte, eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. E o terceiro ponto são valores. Quais são os valores que cabem na minha vida? Esses valores vão definir meu caráter, vão definir a minha postura, vão definir aquilo que eu acredito, vão definir aquilo que me move, aquilo que me dá esperança, aquilo que é a minha lembrança, né? Eu creio pastor, que a igreja tem feito o papel dela, a igreja verdadeira, tem feito o papel dela de joelhos no chão, de interceder por aqueles que não conhecem o Senhor. Eu creio que está chegando um momento cada vez mais próximo, ele está mais próximo, e nós possamos agradecer e ver e avivar naquilo que o Senhor quer. O que foi comentado agora, o que você comentou agora sobre o caminhar, saber que Ele é o caminho. Não é? Amém. Ele é o caminho, é o verdadeiro caminho, é a nossa estrada, é a nossa. Agora, precisamos, com Ele sendo a nossa bússola, nós sabemos o que é o nosso norte. Duro é viver no reino que não é o ainda, mas brevemente orar teu reino. Amém. Amém? Amém. Eu vou fechar com o senhor aqui para ver se entra mais alguém. Tá até um pouco embaçado, tá bom? Eu vou bater um papo com mais alguém aí. Vai sim. Tá, obrigado a sua participação. Nada. Nem combinamos, mas deu certo. Doutor Renato, lá da nossa igreja, é uma bênção, médico também, e tem sido assim, tem feito um papel brilhante lá de apoio, de ajuda. Obrigado, doutor Renato, um abraço. Então, até logo. Tchau, tchau. Estou continuando na escola. Ok. Glória a Deus, gente. Bora, hein? A galerinha passando aí. Estou tentando comunicação aí com o pastor Murilo, para ver se vem. Não sei se o Paulo Smith quer entrar um pouquinho, enquanto o doutor Murilo não vem. Não sei se a internet dele deu problema lá, depois ele não entrou mais. É batalha, gente, é batalha. As conexões precisam estar bem, né, nessa hora. Então a gente estava falando, né, sobre entender isso, que Cristo é o caminho, o mapa, uma nova atualização para enfrentar os grandes desafios. A gente está lutando com novos inimigos.
A gente podia estar sempre pensando, todos os dias, sempre lutando com os mesmos inimigos. Hoje os inimigos mudaram. Hoje a afronta está maior. Hoje a pressão ela vem com muito mais força para desanimar, para não progredir. Ela está vindo tanto na área, no emocional, que quer ser abalado da gente, como também naquilo que é pressão econômica, pressão do própria família. São várias pressões que nós estamos sofrendo, mas em cima de tudo isso, gente, Deus é maior, a gente está aí para crescer, Deus está do nosso lado, nós vamos vencer, vamos nos atualizar para romper, acima de tudo, romper todos os obstáculos que vêm à frente aí e vamos embora, gente. Até os inimigos eles se atualizarem também, e a gente vai sempre se atualizando, mudando a versão, se preparando para entrar para um novo momento. E toda a fronteira que se cruza, ela precisa mudar a mentalidade, ela precisa mudar a palavra, ela precisa mudar o comportamento, ela precisa, mais do que tudo, mudar a nossa mentalidade. Eu vejo que uma grande palavra para esse tempo é a coragem. Uma grande palavra para esse tempo é fé. É acreditar, porque a grande mensagem, quando Jesus disse, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé? Será que eu vou ver a unidade, né? Está ali uma palavra boa, doutor Renato. Mas será que eu vou encontrar essa fé no coração do meu povo, que pode acreditar que eu sou o seu Salvador, que pode acreditar que eu sou o caminho, que de fato tudo que está acontecendo está cooperando, está abençoando, está conectando para o progresso? O Evangelho está progredindo, o Evangelho está progredindo na minha vida, o Evangelho está progredindo naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Como é que está esse Evangelho? Que ambiente eu consigo levar? Que ambiente eu consigo trazer para esse tempo, para essa hora? Fala, Glaucia, seja bem-vinda. E essa é a hora certa, boa palavra. Essa é a hora certa. Esse é o momento. Ontem a gente estava aqui com o Saulo e justamente falando daquilo que morre dentro da casa, da filha de Jairo que começou com uma doença, mas caiu para uma morte, mas que Cristo estava indo com ele para dentro da casa onde tinha alguém morta. E ele larga de focar naquilo que ainda não morreu, mas ainda Jairo, quando sai, estava em processo, para buscar a vida. A vida, quando encontra com a morte tem que correr. Eu via vídeos do Rayard Bon que me impactava de reunir, quando ele reuniu na África, na Nigéria, aproximadamente 1.300.000 pessoas. Tinham mais de 200 conversões, pessoas largando as muletas. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, para atualizar, para ser o agente de virada, para Deus poder encontrar fé na minha vida e para Deus encontrar fé em você. Fé em você para ser um ativador. Fé em você para estar tão atualizado que quando Jesus entra naquela casa, eles podiam entrar ali 3 mais o casal, que eram os pais, mas eles não iam sair 5, iam sair com 6, ia sair com aquele que estava caído, com aquele que estava quebrado, com aquela que estava morta. Ou seja, a casa que ele entra, o que está desanimado, o que está morto, o que está para baixo, vai levantar. Hoje é a tua hora de levantar, é a tua hora de erguer, é a tua hora de tomar um sol, é a tua hora de abrir a janela e entender o que muda quando ele vai para casa. Quando ele vai à casa de Zaqueu, ele nem precisa falar, porque ele carrega um ambiente, ele carrega a transformação. E é interessante que a gente precisa se atualizar, porque se eu não me atualizo, eu estou vivendo num tempo que é fora da realidade que são os dias de hoje. É fora da realidade de agora. E quando eu estou vivendo num tempo anterior, eu não vou conseguir enfrentar os inimigos de hoje. Davi era tão atualizado, tão conectado, que ele enfrenta o Golias de hoje. Eu não sei qual é o teu gigante. A gente até sabe qual é o teu gigante. A gente está hoje no gigante comum. A gente está hoje debaixo de um problema comum a todos, e não só em área de doença, mas em área de política, em área de igreja, mas em tudo que tiver indo, querido. Quando Paulo viu o cenário mudar, ele continuou com o foco.
E ele continuou dizendo, o evangelho está progredindo. Davi viu Golias, era um inimigo diferente para Israel, era uma batalha proposta que um contra um seria dado a vitória, não todos iriam se atracar, mas era um guerreiro contra o outro, só que o guerreiro do inimigo era muito maior. É uma hora de uma visão, como a visão de Eliseu e o seu moço, quando a Síria cerca toda a sua casa. E o moço do profeta, segundo era Geazi, está desesperado e olhando e dizendo, olha quantos inimigos estão cercando a nossa casa. E Eliseu está tranquilo olhando para ele, porque Deus hoje nos chama nessa atualização para sentar nos lugares altos. Você só tem uma visão completa se você está em Cristo. Se eu estou no plano baixo, eu não vou ter uma visão completa. Eu vou ter uma visão limitada. Então Eliseu olha para aquilo e vê quem estava cercado era o exército dos sírios. Quem estava em problema era o exército dos sírios. Quem estava vivendo o problema, o doutor Murilo chegou aí, entra aí, faz o convite aí, meu pastor. Ah, já fez aqui, né? O cirurgião plástico, só você para fazer uma cirurgia na nossa vida. Quem estava cercado era o exército dos sírios. Estou falando aqui da visão do Eliseu. Esse tempo está pedindo uma visão de entender que quem está cercado é o inimigo. Porque quando estava ali cercaram, porque os sírios começaram a entender, tem alguém revelando os planos. Há um Deus em Israel, mas eles achavam, é o profeta Eliseu, vamos ter que parar o profeta Eliseu, mas não podiam parar. E eles cercam tudo aquilo, e eu vou abrir para você falar, eles cercam aquilo ali, demorou, hein? Estava com saudade de você. Eles cercam aquilo ali, e o moço está olhando na perspectiva de baixo, mas Eliseu está olhando na perspectiva do reino. Ele está sentado nos lugares altos com Cristo, então ele começa a falar, abre os olhos dele para enxergar a quantidade de anjo que está do nosso lado. E agora quem passa a sofrer é o exército dos sírios. Então, dependendo da nossa visão, eu posso estar sofrendo. Ou eu posso acreditar e chamar o céu, porque aos seus anjos dará ordem, né? Há um exército pronto para aqueles que são filhos, para aqueles que entraram no patamar do reino. Eu vejo você como um homem do patamar do reino, como um homem de uma visão que está pronto para enxergar o que ninguém está vendo. E está pronto para entender quando ele tem a chance até de destronar, de abafar, ele leva e eles ficam cegos, e depois ele fala, eu não posso, mas vocês vão voltar para sua terra. Então olha só que coisa, olha só que desfecho, né? Estou encurtando aqui um pouco, mas passo a bola para você aí, meu amigo, que bom que você voltou. Lutei aqui até para voltar. Uma coisa que eu aprendi, uma frase que a gente usa com muita frequência, olhei para o meu futuro, gostei do que vi, eu corri para lá. Um homem sem visão, ele não tem futuro, ele não tem destino, ele não tem para onde ir. Se você não é capaz de visualizar para onde você está indo, como você vai chegar? A grande verdade é que a visão define todas as coisas. Por isso eu amo Abacuque. Quando Abacuque começa a clamar, em Abacuque 1 ele diz assim, até quando? Ele parece que ele está brigando com Deus. Ele está tão indignado que ele diz, até quando tu não ouvirás o meu clamor? Não percebes a injustiça que há sobre a terra? Ele estava bravo. Aí o capítulo 2 vem a resposta desse desabafo. Eu chamo Abacuque de desabafo e não de desacato. Ele não poderia desacatar a Deus. A gente está falando, afinal de contas, de Abacuque. Ele era um profeta, é um homem que tinha relacionamento, mas ele era um homem como eu e você, como diz a palavra lá em Tiago, sujeito às emoções. Muitas vezes as emoções elas nos pegam e faz até mesmo que a gente fale com Deus de uma forma que parece que você está brigando. Eu tenho esse mau hábito de falar de uma forma muito intensa. Às vezes eu estou pregando, eu falo para a igreja, perdão, não é briga. Então, no capítulo 2, Deus quer responder para Abacuque, mas do jeito que o espírito de Abacuque estava, não dava para Deus responder. Porque Abacuque agora só estava vendo a calamidade, as circunstâncias,
e muito mais voltado para a sua própria emoção. Aí no capítulo 2, Deus vai e fala assim, Abacuque, para de fricote, para. Agora sobe para a torre de vigia, porque até esse momento você está na sua torre, você está estabelecido em si mesmo. Agora você sobe para a torre de vigia e lá eu te darei uma visão. Boa. E escreve essa visão nas tábuas do teu coração para que as pessoas que passarem correndo, pessoas desesperadas, precisando de alguém que enxergue além das circunstâncias, escreve na tábua do seu coração com letras grandes. Isso. Aí, Abacuque, e ali eu falarei contigo e te darei as respostas. Entendo eu que Abacuque estava fora do alinhamento com o céu. Ele estava muito mais envolvido com as emoções do que estabelecido naquilo que ele era. E ele, como profeta, ele agora baixou a bola e falou, meu Deus, eu estava fora da posição. Quando ele se posiciona, ele passa a ter uma visão. E quem tem uma visão tem um destino. Por isso, o capítulo 3 de Abacuque fecha como fecha. Se existe um poema na Bíblia, é ainda que a figueira não floresça, Uau. ainda que o fruto da oliveira mita, ainda que não haja gado, não haja alimento no curral, ainda que tenha me faltado todo tipo de mantimento, eu ainda me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Deus deu um sacode em Abacuque, porque Abacuque significa abraço. Ainda que ele vivesse nas suas emoções, ele estava agarrado em Deus e Deus deu um sacode. Ele sobe para a torre de vigia e agora ele tem uma visão da altura de Deus e não da visão da altura que ele estava. Subir para a torre é um lugar mais alto. Quando você vai em Mispa, lá em Israel, a gente foi. Mispa, Samuel sobe em cima, aonde ele foi sepultado, e de lá ele tem uma visão panorâmica de toda Israel. Então, o que falta muitas vezes é a visão panorâmica. Hoje, quase que eu tive uma visão focal acerca do Sérgio Moro. Quando o presidente falou, minha visão expandiu. Toda moeda tem dois lados e às vezes a gente esquece os dois lados da moeda. A propósito, o que você vê nessa efígie? O que você vê? Qual é a efígie? Qual é a imagem que está ali? A imagem. A imagem é de César. Então dá para César o que é de César. E o que é de Deus você dá para Deus. Olha como Jesus simplificou a coisa. Tem coisas que é para o homem. E o homem, chamado César, botou a imagem dele naquilo que para ele tinha de maior valor. E Deus colocou a imagem em você, que é aquilo que você tem de maior valor. Para Deus não tem nada mais valoroso do que você. Portanto, saiba separar esse reino espiritual ou esse reino político que não está em aliança ou não está em equilíbrio, em alinhamento com aquilo que é do céu. Senão você vai perder a visão. Quando nós falamos acerca daquela cidade Belo Horizonte, é o que Deus tem para todo mundo. Um belo horizonte. E Abacuque percebeu, ainda em meio à luta. Aí agora ele é capaz de fazer esse poema de uma forma, eu não sei não. Se tiver um poema na Bíblia tão lindo, que as coisas pequenas não fazem mais sentido. Que se existe algo agora que faz sentido e é maior do que mesmo o abastecimento, era a convicção que ele tinha. Eu estou salvo. E eu vou glorificar o Deus que me salvou e me guardou. Porque o Deus que me trouxe até aqui, Ele é fiel para me levar até o fim. Eu digo para as pessoas, como nós temos terminado as nossas lives, se tem algo para você agradecer, é porque você está vivo. E se você está vivo, é porque tua história não terminou. E se tua história não terminou,
você pode agradecer e fazer diferente o dia de amanhã. Abacuque é o profeta desse tempo, nesses momentos caóticos, quando não conseguimos ver. Quando você não tem uma visão, pastor Adilson, qualquer lugar que te oferece é bom. É. Mas quando você tem a visão para onde está indo, podem te oferecer o que for. Você tem a visão, você sabe para onde, ou melhor, você sabe para onde está indo, mas e mais do que isso, você sabe quem está te levando. Por isso a gente diz Aleluia. aqui em Brasília, me diga com quem tu vais que eu direi se vou contigo. Essa é boa, hein? Me diga com quem você vai que eu te digo se irei com você. Perceba que existem pessoas que elas não têm a visão e elas querem solidariedade por não ter a visão. Eu estou tão mal que eu não enxergo e quero levar os outros que também não veem. A visão é a chave de todas as coisas. Por isso, a pergunta para o profeta Ezequiel é: o que você vê? Uau! A mesma para Jeremias, né? E vai a lista, né? O que você está vendo? O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara ali, estou vendo a tamareira. O que você está vendo, Ezequiel? Percebe que Deus está ativando nas pessoas o que elas querem ver e não que elas vivam essa visão ínfima, pequena, porque Deus está dizendo assim: você é tão grande, você pode ir além, você pode ver melhor, você pode enxergar de outra maneira, veja outra perspectiva. Por isso eu dou o exemplo de Abraão. Abraão, você está dentro de uma casinha, como é uma coberturazinha. Você abriu uma fendinha para olhar o buraquinho e ver as estrelas do céu. E eu estou te chamando para você sair daí, para você ampliar a visão. Aleluia. Aí Deus fala assim para ele: tá vendo as areias? Tô. Dá para contar? Se der, eu ainda tenho outra coisa além das areias. Sobe comigo e conta comigo as estrelas do céu. A grande visão e entendimento ali, a palavra ali, a tradução, é como se o tempo de Deus fosse um espiral. Ainda que você estivesse vivendo aquele problema, aquela circunstância, Deus estava mostrando para Abraão que ele não estava mais na altura que ele estava da circunstância. Agora ele estava tendo uma visão privilegiada. Por isso, sobe para a torre de vigia, é uma visão privilegiada. Os teus amigos estão, os inimigos estão atacando, mas você tem uma visão privilegiada. Eu olho para os montes. Para onde você olha? Eu olho para os montes. Por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. Eu já tenho a resposta em mim, pastor. Eu olho para os montes porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. Você não olha para baixo, porque quem olha para baixo é jumento. Quem olha para cima é que tem esperança, expectativa. Por isso eu gosto de dizer, eu detesto, eu não gosto dos livros de autoajuda. Eu gosto da ajuda do alto. Eleva os seus olhos. E vocês que estão aí atrás de mim, dizendo que o tempo está tudo difícil, está fora de tempo. Eu, porém, vos digo, não é questão de 4 meses, filhos. Os campos já estão brancos. Levante os olhos e vejam. Quando estamos de cabeça baixa, não conseguimos enxergar aquilo que está diante da gente. Só conseguimos enxergar aquilo que está à altura dos nossos pés. Mas não fomos feitos para andar olhando para baixo, senão para cima. E se tem uma palavra que confirma isso é: ó portais eternos, erguei as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória.
Deus está dizendo que Ele está esperando de você uma posição espiritual. Deus está dizendo para você que antes dele se mover, Ele espera que você tenha uma posição de rei, de príncipe, de domínio. Ele é Senhor dos senhores. Ele está dizendo, você é Senhor de tudo. Você Amém. também é Senhor da sua vida. Então, assuma essa posição. Ezequiel, você está caído no chão, Ezequiel. Ezequiel, eu não falo com quem se dobra diante dos inimigos. Ezequiel, ponha-te de pé. E imediatamente o Espírito Santo entrou nele. Agora Glória ele tem uma nova visão. Ponha-te de pé. Diante do inimigo eu fico de pé. Diante do inimigo eu fico de pé. Diante de Deus eu me dobro. E para eu... Posso um pouquinho mais? Vai embora, vai embora. João, quando entra em Apocalipse, a visão que João tinha na mente dele, um homem com 90 anos, era de um Jesus de olho empapuçado, cheio de hematoma, com cabelo sujo, despedaçado, feridas na testa. Alguém com uma boca ressecada que não conseguia abrir, com umas mãos feridas de pregos, pés feridos de pregos. Mas então, quando ele é chamado, ele transcende, ele sai do chão. Mas o detalhe é que ele não tinha morrido para ver o que viu. Não precisamos morrer para ver o que está diante de nós. Nós vivemos pela transcendência e não por essa natureza terrena meramente. Por isso, somos seres espirituais tendo experiências humanas e não o inverso. Ele transcende, sobe e agora ele se depara. Dos olhos dele sai chama de fogo. O cabelo dele é branco como a alva neve, como a lã. Os seus olhos não estão mais empapuçados e a sua boca sai uma espada de fogo. E agora, os pés dele são reluzentes. Aleluia. E ele não suportou, pastor. E caiu como se estivesse morto. Porque a visão que ele tinha era a visão do passado. Quando você se depara com o que te espera, com o teu futuro, a sensação que você tem é de como quem morre. Sabe por quê? Porque ele estava como num sonho e a minha boca se encheu de riso, porque grandes coisas fez o Senhor. Por isso as nações vos perguntam, por que você está rindo? Porque grandes coisas fez o Senhor. Amém. Ele se depara agora, não com Cristo morto, mas aquele que morreu e agora está vivo. Agora ele se depara com Cristo glorificado. E a palavra diz que aquele mesmo Cristo botou a sua mão direita sobre ele e o colocou de pé. Perceba que ele começou olhando na face, mas ele terminou com a cara no chão. Começamos olhando no alto para Cristo, mas não suportamos o tamanho da glória. Nos colocamos no chão, à altura dos pés dele. É como dizem Cantares. Cantares descreve o noivo como tendo cabelo preto. As pessoas não sabem, mas de um dia para o outro. E descreve o corpo, as mãos, os pés reluzentes da mesma maneira. Só o cabelo que é diferente. A face brilha como 1000 sóis. A grande verdade é que quando a gente se depara com Cristo ressurreto, glorificado, leva um tempo para a gente assimilar que ele já não tem mais as marcas do tempo. Ele agora tem a face do Eterno. Ele recebe a resplandecente face do Eterno sobre ele. Por isso, eu amo a oração sacerdotal de Moisés e Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o teu rosto. Que ele erga a tua face. Que ele tenha misericórdia de ti e te dê
a paz. Ó, ó, ó. Essa é a oração para o povo de Deus, para o povo que está aqui hoje, para o povo que está nos ouvindo. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz. Aleluia. Se colocar de pé é uma posição que define se você está em guerra ou se você entregou os pontos. Nós não vamos entregar os pontos. No nosso dicionário, essa palavra desistir não existe. Amém. Porque tudo é possível Ao que crer. ao que crer. Tudo é possível. E eu creio... eu tenho mais uma coisinha que eu sei que o senhor está doido para abrir a boca. Mas só mais uma coisinha. Eu já não estou mais vivendo essa fase de pandemia nem de quarentena. Eu estou livre. Quarentena Amém. me aprisionou. Deus me deu uma palavra, pastor, na reunião dos pastores, que foi Covid-20. Covid-20. Vem de companhia. Então, estamos chamando a vida, não mais o assassino cruel do vírus. E existe um movimento chamado Covid-20, que Deus me deu. Falou, ele gritou comigo. É um movimento. E eu ainda creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes no ano 2020. Covid-20. Sabe o que eu estou dizendo, pastor? Já estamos no período pós-guerra. Passou. Mas, pastor, o pessoal vive na crise quem quer. Eu vivo em Cristo. Eu não quero mais viver essa crise. Eu quero agora vislumbrar o futuro que está me esperando. Convida significa convide as pessoas para a vida. É um momento de crise. Eu estou convidando por si só, ela explica. Covid-20. Uau, fantástico, É fantástico. pós-guerra. Já não estou mais na guerra. Já passei. Senão Amém. você vai perpetuar lá. Você vai ficar lá. Não vai sair daquele lugar. Eu já quero ver o que está esperando. As soluções para o pós-guerra. A propósito, toda grande... O mundo é dividido. Primeiro mundo, segundo, terceiro. Nós somos terceiro mundo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo mundo que vem de pós-guerra, esses países de primeiro mundo, eles vieram de destruição, de destroços. E a palavra que eu recebi foi essa. Eu sou especialista em destroços. Eu sei trabalhar com destroços. De destroços eu faço grandes potências. E aí eu não suporto mais ouvir que eu tenho um potencial. Porque ter um potencial significa dizer que você não é quem deveria ser. Você é uma potência ainda que não tenha sido manifesta. É só questão de posicionamento. A visão te posiciona. Temos uma visão, pastor. A propósito, a ovelha é cega. Ovelha é ovelha porque ela tem uma dificuldade visual. O nosso ministério é dar visão ao cego. Deus, a todo tempo, está dando visão para as pessoas. Quando ele começa a criação do mundo, quando ele fala do firmamento, o firmamento anuncia as obras da minha mão. Ele está dizendo para você, você tem tantas coisas para ver e entender que eu estou agindo, que eu estou fazendo, que eu não estou alheio. Mas por que você insiste em ouvir essa praga desse Jornal Nacional? Isso é uma praga. Uma praga.
praga chama-se mídia do inferno. Deus tem uma notícia mais nova do que o jornal de amanhã. E eu cansei de ouvir falar de estatística de morte. Cansei. Agora eu estou atrás, sabe do quê? Covida, das crianças que estão nascendo. Sabe do que eu estou atrás? Das pessoas que estão nascendo agora, porque Cristo está se revelando no meio desse caos. amém. Então nós temos que ter a visão para eles, senão eles não sabem para onde ir. E a propósito, quero dar a boa notícia. Vencemos no Supremo Tribunal! O aborto perdeu para a Covida! Que boa notícia, hein? Jesus. Meu amado, estamos com o tempo já esgotando aí. Temos todo o tempo do mundo, a eternidade foi colocada no nosso coração. Por isso que a gente sente falta do tempo, tudo passa rápido. Tá voando. Uau! Vencemos! Isso é bom demais. Covida, né? Isso é Covida. Ontem eu orei sobre isso, pastor. Eu não aceito mais sacrifício para Moloque. Acabou. É isso. E isso estabelecendo no Brasil, não passando, para a gente é um marco nacional para o Brasil. Porque você está vencendo uma potestade. A dimensão de batalha espiritual é enorme, né? Enorme, né? É imensurável. A Hillary Clinton, ela perdeu porque ela desafiou a Deus matando as criancinhas. Eu postei algo hoje na internet que está mexendo nas minhas entranhas. Não embaraceis os pequeninos e deixai-os vir a mim. Ele falou isso para os discípulos. E ele disse, você que toca no pequenino, melhor seria você enrolar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar no mar. Ai daquele! Foi a oração que eu fiz. E a oração que eu fiz ontem foi uma oração de guerra. E para fechar, agora eu prometo. Fechando a fala do meu presidente. Ele é meu presidente, eu me submeto, eu continuo crendo nele. A gente tem orado para que as máscaras caiam. Não estou dizendo que o outro é ruim, mas estou dizendo que o outro estava desalinhado. Eu ministrei com o seu povo, com o Samuca e com o Wallace, mas o entendimento que eu tive, à medida que você vai andando no rio que desce do templo, você vai ficando mais longe de Deus. Quanto mais fundo você for, mais longe de Deus você está. Sabe por quê, pastor? Porque mais ele confia em você. Por isso você pode ir longe. O que aconteceu? O Moro tinha que ter confiado no presidente e nas escolhas dele. Por isso que eu digo que lealdade é permanecer ainda que eu discorde. E eu reclamei a semana inteira que ele não botou a cara a tapa. E ele disse que estava manchando a sua biografia. Sabe o que eu estou dizendo, pastor? Que ele estava preocupado com a opinião pública. Ele não estava preocupado com aquilo que é de dignidade. Dignidade é o que Deus pensa de você. A opinião pública... O tempo tá acabando. Eu vou encerrar, aí volta um pouquinho só para você finalizar. Pode ser. Pode ser? A gente só tem 30 segundos aqui.